legal, boa tarde, tudo bom? Sou o Anderson e eu vim falar hoje sobre o Eco GNV. Eu tenho uma taxa de compressão do combustível a curto prazo, 90 e pouco, aí vai dar menos 70 e pouco, menos 80 e pouco, ou seja, é uma relação muito alta em relação à ideia que tinha que ser. Mas tem aquela questão assim, o vício oculto, né? O GNV hoje, ele é como se fosse meio que um alerta. É meio que um alerta. Por exemplo, você tem um cabo de vela ruim, seu carro está funcionando bem no líquido. Você colocou o GNV, ele começa a dar o backfire. Tá! Não é por conta do combustível. Ele te ajustando. É um defeito de... Ele exige tanto de ele exige tanto 100%. O gás é como se fosse um combustível mais sensível, mais exigente. Ele apresenta a falha. Aí ele vai ter a apresentação de uma falha à tona que está oculto para você. Porque o líquido maqueia ela. Exatamente, o líquido vai ter a compensação, o ajuste. Você vai andar muito junto. Você entendeu? Então tem essa coisa que, infelizmente, a gente acaba pegando isso aí pra gente e tem que, às vezes, ajustar. Então a gente vai fazer um teste de rodagem agora para saber como é que ficou. Vocês viram na nota, a gente colocou 2 metros cúbicos depois do uso do GNV. Foi verificado todos os parâmetros do veículo, para a gente também saber como é que estava esse veículo, saber se está tudo dentro da normalidade. Tem uma taxa de tolerância, não pode estar uma discrepância muito grande. E agora a gente vai pegar aí a pista e a gente vai ver o que ele vai fazer com 2 metros cúbicos. Lembrando que esse carro faz em média de 9 a 10 metros, né, 10 km com 1 metro. E a gente vai estar fazendo esse teste agora, vendo o que vai dar. É interessante eu entender e saber, por exemplo, ele está com determinado tempo de injeção a tanto de rotação. Ele dirige a mais ou menos 1.800 a 2.100 RPM, suavemente, normal, né? E o carro trocando as marchas suavemente, normal. Não é aquele cara que esgoela o carro, nem aquele cara que também anda muito lento com o carro, é mediano. Então, baseado nisso, a gente vai ter uma ideia de média. Vamos supor que o carro dele aumenta para 13, 14. Então eu tenho uma média de 14 a 12. Eu penso sempre numa máxima e uma mínima. E vice-versa, entendeu? Aí eu tô falando de média, né? E vai me dar temperatura, vai me dar pressão barométrica, pressão diferencial, pressão absoluta. O aumento de potência depende muito de como está o carro. Por que depende muito? Porque, por exemplo, exatamente, o redutor com óleo vai implicar um pouco, porque esse óleo ele vai parar onde? Dentro da égua. Então o óleo, se no lugar seco houver lubrificação, você vai ter problema, vai ter alguma variável aí. Então isso já conta alguma coisa, já conta uma variável. O meu carro, por exemplo, ele é 1.0. Eu senti que ele perdeu um pouco, mas é notório porque o carro é 1.0. Porém, ele ganhou 60, quase 80 quilômetros a mais do que ele andava antes. Então, assim, vai ter que ver o que eu quero. Se eu quero mais autonomia ou mais potência. Depende um pouco. Se eu quiser subir um morro muito íngreme, se eu subir o meu carro com 5 pessoas dentro do carro, eu subi de boa. E eu fiz esse teste. Falou, pô, pra mim tá bom. Depende do que eu quero. O carro tá o quê? 110 já? 2.200 RPM. Tá? Dentro da normalidade. Pessoal, vamos lá. Acabou de começar a apitar, já está com 30.3, começou a apitar com 29.7. Então a gente teve assim um ganho muito bom na autonomia do veículo. Lembrando, é um Megane 16 válvulas, Fluence, perdão, 16 válvulas, 2.0 e tá aí. Ali já passou um pouquinho, tá 30.7. Quase que você ganhou, né? Você falou 30, né? Foi 29.7. Aí a galera diz aí se o Eco GNV funciona ou não, ou se realmente é rentável você obter ou você instalar no seu veículo ou não. A gente acabou de fazer uns testes no Renault Fluence 2.0 16 válvulas. Estava fazendo em média esse veículo aí entre 10 a 9 km, por metro cúbico. E a gente fez um teste com o Eco GNV e o carro fez com 2 metros cúbicos, 29,7 km com 2 metros cúbicos. A ideia não é de simplesmente você chegar e colocar o Eco GNV, né? A gente tem visto por aí que as pessoas colocam o Eco GNV e ponto, sem saber aí, tem atenção com o veículo em relação à temperatura, pressão, limpeza, no caso do cilindro, do próprio redutor. Então é ideal a gente verificar os parâmetros do veículo, saber se ele está com o givezinho bem instalado, se é a terceira geração, se tem a calefação, que é o sistema de água, instalado no veículo de maneira correta, qual o mesclador que está nesse veículo, se esse veículo, por exemplo, está dentro da normalidade em relação ao seu parâmetro normal, por exemplo, o tempo de injeção, tudo isso. Não é simplesmente pegar e colocar a peça.
Vocês vão ver aí que no vídeo a gente fez vários testes antes de colocar nossa peça. E também não adianta você colocar a peça e simplesmente compra. Você não vai estar aproveitando 100% do teu equipamento ou 90%, que é mais ou menos. Galera, é o seguinte, como eu tinha prometido para vocês, além do teste que eu fiz lá, aquele teste de uso convencional e tal, que eu usei o carro, trabalhei com o carro, a gente também criou uma nova possibilidade. O que é essa possibilidade? Eu convidei o Rian, que é do meu grupo, do Fluence, para participar desse teste. Por que o Fluence? Porque o Fluence, esse carro maravilhoso, é um carro que eu conheço bem, que ele conhece bem. Ele hoje não está rodando com o aplicativo, mas rodava também há pouco tempo, então conhece bem do nosso trabalho. E aí ele vai falar um pouco como é que foi o teste. Só que dessa vez a gente envolveu uma outra pessoa nesse teste, que é um engenheiro, uma pessoa que tem a capacidade técnica para ratificar ou não aquilo que eu disse lá atrás e que o Rian acompanhou. Então o Rian foi contemplado aí com a Eco GNV para fazer esse teste e eu vou conversar um pouco com ele a respeito disso. Amigo, fala para mim, como é que teu carro estava antes de colocar o Eco GNV? Normal. Normal e fazia consumindo quanto? 9, 10. 9, 10, tu andando, parando, Isso, trabalhando. isso. Nosso trabalho, todo mundo sabe, a gente para toda hora, abre porta, fecha a porta, desliga um pouquinho, o passageiro demora, liga o carro. Nessa batida, ele tá fazendo 9, 10 com um GNV. Na gasolina nem pensar, né? Gasolina, Esquece, 5.9, 6. Eu te falei que o meu fazia, Sem o condição. meu fazia 7, falou 5.9, foi caraca, então o meu até que tava Bebe ruim, muito, tá? né? Bebe muito, então não tem a menor condição, o álcool também é muito ruim. Então tem que ser GNV, e aí para economizar, a gente botou o Eco GNV para fazer o teste. Aí, conta aí, a gente trouxe para cá, o engenheiro olhou o carro. Ele olhou, fez os procedimentos normais, viu o módulo, configuração e instalou o Eco GNV. E a gente fez um teste e deu bastante economia. Quase 50% aí a mais por metro cúbico. Então, mas aí tem uma observação. Aqui também o teste foi feito não nas condições de trabalho. Então a economia esperada ela é maior. A gente conseguiu uma coisa. Reto, A gente, embora. quando vocês saíram para fazer o teste, a gente ficou apostando aqui num número. Quando vocês voltaram, o número surpreendeu. Eu errei por 3. Você foi otimista. 0.3. Você foi otimista. O carro fez quanto no teste? 29.7 por 2 29,7 quilômetros por 2 com metros. 2 metros cúbicos de combustível. Quer dizer, o carro foi muito além de 2 metros cúbicos, 29, vamos botar aqui, vamos arredondar para 30, deu 15. 15 por metro. É, eu errei por um, achei que ia fazendo dar 10, 14, eu achei que ia dar 14. 50%. Mas a economia aconteceu. E aconteceu muito. Agora a gente já tem uma outra qualificação técnica. Eu vou ver se depois a gente consegue fazer um teste. Agora no molde intermediário, quer dizer, utilizando ao mesmo tempo o engenheiro e o trabalhador, lá o motorista que está na ponta. Dessa vez a gente fez só com o engenheiro e utilizou o teu carro. Da outra vez eu fiz sozinho, só trabalhando. E aí com isso eu acredito que a gente consiga chegar em um ponto bem forte, um ponto bem, como é que eu posso dizer, bem confirmado de economia, uma confirmação maior da economia. Eu acho que a gente consegue brigar dentro do seu carro.